Bom dia! Tá começando mais um Sempre Bem aqui no SBT e hoje a gente vai falar sobre gripes e resfriados. Você sabe qual é a diferença entre os dois? Vamos entender as causas e os efeitos da gripe. Ela é mais séria do que a gente imagina, viu? Resfriado ou alergia? O que difere uma coisa da outra? É o que a gente vai explicar daqui a pouco. Algumas doenças graves podem se manifestar depois de uma gripe mal curada. Veja quais são os impactos da gripe em crianças e idosos. Tem isso e muito mais. Vem com a gente, o Sempre Bem já tá no ar. Você não escolheu ter incontinência, assim como não escolheu a sua altura e ter miopia, mas você tem. Por isso, você escolhe usar saltos e lentes de contato. É como você lida com a sua condição que realmente importa. Escolha lidar com a incontinência com os produtos de Plenitude, que oferecem a discrição que você quer com a proteção que um absorvente feminino não pode proporcionar. Assim, você pode ser quem realmente é. Escolha o produto Plenitude perfeito para você. Escolha você. Pela primeira vez, nós combinamos o melhor da natureza com a nossa ciência. Apresentamos o novo Colgate Natural Extracts com um toque de coco e gengibre, para você ter um sorriso cheio de vida. Novo creme dental Colgate Natural Extracts. Um dos principais problemas do outono são as doenças respiratórias. Mas é só dar um espirro ou sentir um pouco de dor no corpo que a gente já acha que está gripado. Mas será que é isso mesmo? Será que é gripe ou um resfriado? É o que a gente vai aprender agora com o Dr. Bruno Benevides, que é médico de família e sanitarista, e com a Vanessa Vieira, que é farmacêutica da Pague Menos. Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia. Tudo jóia? Então, é normal essa confusão mesmo, né? Das pessoas não saberem quando elas estão gripadas ou resfriadas, né? Exato. É comum essa confusão, não só das pessoas, mas até dos próprios médicos em diferenciar essas doenças quando elas estão no começo. Então, às vezes, a pessoa chega com alergia mesmo, um resfriado comum, ou uma gripe, então são doenças distintas, mas que no começo elas têm bastante semelhanças. Na farmácia isso acontece, né, Vanessa? Acontece bastante, a gente tem essa conduta. A gente também ensina a pessoa a perceber algumas questões dos seus sintomas e quando a gente percebe, o farmacêutico percebe que está se conduzindo para uma gripe, a gente encaminha para o médico. Antes da gente continuar, eu queria que você definisse o que é gripe e o que é resfriado. Pronto, a gripe e o resfriado, eles se diferenciam basicamente pela intensidade e pela duração dos sintomas. Os sintomas são basicamente parecidos, são doenças virais, todas as duas são causadas por vírus, então os sintomas de virose são bem comuns, tá certo? Então a gente conhece aqui, ó, alguns desses sintomas. O nariz escorrendo, acontece nas duas doenças, o nariz obstruído, né, a obstrução nasal, a congestão nasal e também a coriza, que é o nariz escorrendo. Tá certo? Então, a rouquidão, ela pode acontecer no resfriado, certo? Então, assim, a gente pode ter uma rouquidão por causa da garganta, que pode ficar um pouco sensível por conta da doença, tá certo? E na gripe, a gente tem realmente uma dor de garganta, tá certo? Inflamação mais intensa, tá certo? No resfriado, a gente tem uma leve dor de cabeça, justamente comum de maioria das viroses. Já na gripe, não. Já na gripe, isso é bem mais intenso. A dor de cabeça é bem forte, que chega a fazer com que a pessoa não consiga exercer suas atividades da forma normal, da forma habitual, tá certo? Então, alguma dor muscular a gente tem no resfriado e tosse, justamente, e dor muscular mais intensa aqui na gripe. A diferença principal que faz com que o clínico e o farmacêutico também possam identificar, não, olha, essa pessoa aqui realmente está seguindo aqui para uma gripe, essa doença pode complicar, é justamente a febre, certo? Então a febre no resfriado é uma febrezinha baixa, é uma febre que você pode tratar em casa. Já na gripe não, a gripe você tem mesmo aquela febre bem intensa, então a febre ela é alta, 39 graus Celsius, ela não baixa facilmente, você tem que dar medicação de horário para aquela pessoa, muitas vezes tem que dar até injeção. Olha só, olha, a gente tem uma dúvida aqui de um telespectador que é bastante comum sobre os sintomas. Vamos dar uma olhadinha? Por favor. O que dura mais, uma gripe ou um resfriado? E aí, gente? A gripe, tá certo? Ela costuma ser uma doença bem mais prolongada. Então a gripe, ela dura de 7 até 10 dias, certo?
Já o resfriado, ele é autolimitado, ele pode durar aqui 2 até 4 dias, tá certo? A depender da sintomatologia. E a causa de uma e da outra são diferentes também? Sim, são diferentes. O resfriado comum, ele é causado por uma imensa gama de vírus, mais de 200 vírus que podem causar. Por isso que a gente vive resfriado, porque quando você pega um, você depois pode pegar o outro. Então, eles são causados por rinovírus e outros vírus semelhantes. Já o vírus da gripe, tá certo? É o vírus chamado influenza, certo? E é justamente por causa do frio. Esse nome influenza é um nome italiano que justamente quando teve algumas epidemias na Itália, eles, quando não se conhecia ainda os vírus, etc., diziam que era uma doença que era influenciada pelo frio. Então era influenza del freddo. A gente tem mais uma pergunta aí do nosso público, vamos ver? Eu posso tratar uma gripe da mesma forma que eu trato um resfriado? Bom, se os sintomas são diferentes, acredito que o tratamento deve ser diferente também, né? Sim. Em relação ao resfriado, a gente tem bastante cuidado na farmácia para expor a pessoa ao medicamento só se for necessário. Então, tem medidas não farmacológicas para fazer o manejo, o controle. Por exemplo, a ingestão de chás, de líquido, porque a gente precisa hidratar essa pessoa, evitar o uso de agentes desidratantes como café desidrata, manter essa pessoa em repouso. Em absoluto repouso, se a gente conseguir, a gente pode fazer o controle térmico dessa febre com medidas como uma bolsa térmica, ou então uso de álcool em extremidades. A gente precisa de um termômetro para a gente verificar exatamente essa temperatura, esse relato. Eu acho que eu estou com febre, estou me sentindo com febre. Não é tão específico assim. Precisamos desse dado objetivo. Então, o termômetro, principalmente o termômetro digital, é bastante importante para a gente conseguir fazer esse manejo. Utilizar lenços descartáveis, muito importante, principalmente nas crianças. Algumas mães utilizam lenço de pano. Então contamina tudo. Aquele lenço, a gente faz tudo com aquele lencinho e ainda faz o assoar, né, do nariz da criança. Então, interessante é o uso de lenço descartável, que a gente também consegue fazer esse manejo. Agora, quando o quadro ele vai se agravando, é que a gente tem que ter maiores cuidados, tá certo? Principalmente quando a gente vê um caso de gripe evoluindo para uma forma mais grave. E aí a gente pode fazer uso de algumas medicações antivirais, certo? Essas medicações, elas só estão disponíveis na rede pública, são só medicações de uso restrito, tá certo? A gente pode encontrar alguns postos de saúde, alguns hospitais, e a gente só encontra na rede pública. Olha, gente, agora da próxima vez eu acho que eu já vou saber diferenciar se eu estiver gripada ou resfriada. Muito obrigada, viu? Quer saber mais sobre a gripe? A nossa repórter Ladine Camp explica agora mais detalhes sobre essa doença. Vamos ver? Os dados são alarmantes. Anualmente, 5 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da influenza terão complicações sérias e 560 mil morrerão de causas associadas à gripe. Doutor, muitas pessoas confundem os sintomas da gripe com simples viroses. Quais são as diferenças? Geralmente a gripe, quer dizer, quando nós falamos virose, engloba um grande número de agentes, de doenças, né? O fato é que as viroses, de modo geral, dão febre, dor no corpo, né? A gripe tem uma diferença que há sintomas respiratórios, principalmente a tosse. Quer dizer, a gripe se caracteriza inicialmente dor na garganta, febre, moleza, dor no corpo, pode ter dor de cabeça ou não, mas o que chama a atenção é a tosse seca que está presente, comprometimento geral. Tem se falado muito em diferentes nomenclaturas, H1N1, H3N2, por que essas gripes são tão temidas? É evidentemente que há uma preocupação muito grande do H1N1 em todas as populações, mas especialmente nas populações mais vulneráveis a ter uma doença mais grave, como são crianças pequenas, mulheres grávidas, mulheres amamentando, idosos, pessoas com qualquer doença de base, diabetes, doenças do coração, enfisematosos, obesos mórbidos, e aí vai, pessoas fazendo quimioterapia. Então são pessoas que, em tendo uma gripe, especialmente pelo H1N1, digamos assim, pode ter uma doença muito grave. Evidentemente que o H3N2 e tem outros vírus que causam, né? O fato é que a vacina que nós usamos, ela cobre os vírus que estão acontecendo com mais frequência, inclusive o H1N1, que é o que mais preocupa em termos de gravidade quando ocorre. Doutor Anastácio, por que nós gripamos várias vezes na vida? Na realidade, nós gripamos porque os vírus da gripe, de um modo geral, eles sofrem muitas mutações. Então, o vírus que atinge uma pessoa esse ano não será o mesmo que atingirá o ano seguinte. Por isso é que todo ano a pessoa tem que tomar vacina. Por quê? Porque a vacina
tem cepas dos vírus que estão acontecendo. Com aquelas mudanças que ocorreram, a vacina tem que ser atualizada. Então, os anticorpos que eu formei contra o vírus da vacina do ano passado não me protege contra o vírus que está ocorrendo esse ano. Hoje nós temos disponíveis 2 vacinas contra a gripe, contra o vírus da influenza. Nós temos a trivalente e a tetravalente. A diferença entre elas são o número de cepas. Na trivalente nós temos 2 cepas contra o vírus tipo A, que é H1N1 e H3N2, e uma contra o tipo B. E na tetravalente nós temos 2 contra o tipo A, H1N1 e H3N2, e 2 contra o tipo B. A partir dos 6 meses de idade já é recomendado tomar a vacina da gripe. Porém, nós temos os grupos de risco em que o Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente essa vacina. Mas é o caso da trivalente. No sistema privado, nós temos a trivalente e a tetravalente disponível, como é o caso da PagMenos. Doutor, existem muitos mitos e verdades por trás das vacinas. Muita gente acha, por exemplo, que ela pode causar a gripe ao invés de prevenir. Enfim, o que é verdade, o que é mito no meio disso tudo, doutor? Uma vacina só é colocada no mercado depois de testada em muitas pessoas. Os testes das vacinas são muito rigorosos, tem que passar pelas as instituições que avaliam e que credenciam e que autorizam a fabricação para ser aplicada em pessoas. É a maneira mais, digamos assim, mais correta e mais adequada de nós prevenirmos uma doença é através da vacinação. E além de todas as medidas de prevenção, uma vida saudável, uma pessoa que faz exercício, uma pessoa que tem uma dieta balanceada, que come bastante vegetais, come pouco sal, pouca gordura, pouco açúcar, né? Então essa pessoa tem muito mais chance de, em tendo uma infecção, lutar melhor e ter digamos assim, um desenlace mais favorável do que o indivíduo que é sedentário, que tem uma dieta inadequada, porque ele tem um organismo, mesmo que não pareça, mas está um pouco doente. Então, o indivíduo saudável, que leva uma vida saudável, ele tem mais chance de se recuperar melhor das doenças. Doutor Anastácio, muito obrigada. Obrigado a você e a todos os seus telespectadores. Gente, com gripe não se brinca não, né? E eu vim até uma PagMenos porque eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que aproximadamente 6 em cada 10 adultos não estão com a caderneta de vacinação em dia? Esse é um número preocupante, pois os adultos também precisam se vacinar contra diversas doenças. E como a saúde é sempre uma prioridade, a PagMenos está realizando o programa Vida Saudável Clinic Pharma sobre vacinação. O programa oferece, durante todo o mês de abril, várias informações para adultos e idosos se protegerem de algumas doenças e também dá indicações sobre as vacinas mais recomendadas pela Sociedade Brasileira de Imunizações. E tem mais, se você precisa de algum esclarecimento ou de acompanhamento especializado do farmacêutico sobre vacinas ou algumas patologias como gripes e resfriados, diabetes e hipertensão, venha a um Clinic Pharma em uma PagMenos mais perto de você. Na hora de cuidar da sua saúde e se manter bem informado, escolha o conforto e a segurança de quem só pensa em você. PagMenos. Amor é o que nos faz gigantes. E agora tá na hora do quê? Do Fica a Dica de hoje. Vamos ver? É isso aí, prevenção é sempre o melhor remédio, né? E no próximo bloco a gente vai falar sobre as diferenças entre resfriado e alergia. É rapidinho. Não há vento que nos detenha, porque as flores também sabem lutar. Em cada uma de nós, uma força. Em todas juntas, a grandeza. No coração, uma certeza. O nosso caminho é a gente que faz. E pouco importa se o chão for duro, a gente sabe voar. Vamos juntas no evento feminino mais gigante do Brasil. 12º Encontro de Mulheres PagMenos, de 16 a 19 de maio. Amor é o que nos faz gigantes.
Remova as impurezas com Protex. Ter uma filha adolescente é uma aventura diária. Você aprende a lidar com emoções, adrenalina e com o pior inimigo: mãe! Espinhas. O instinto de proteção não muda, mas a proteção sim. Protex Limpeza Profunda contém partículas esfoliantes que removem suavemente a sujeira e a oleosidade, deixando ela confiante para enfrentar os desafios que vêm com a sua idade. Protex Limpeza Profunda, para uma pele saudável e protegida. A vida tá sempre nos chamando pra viver no modo intenso. Aí não é só ver o jogo, é a vida no modo torcedor fanático. Não é só uma reunião, é a vida no modo fazer acontecer. Não é só sair de férias, é a vida no modo curtindo com a galera. É bom viver intensamente e depois até pode surgir aquela dor muscular. Mas relaxa, se for intenso, Dorflex. Dorflex. Querido rosto, me desculpe. Eu não tenho cuidado muito de você, né? Tô sempre usando base, blush. Tudo lindo, amo. Mas agora eu sei, só maquiagem não dá, né? Você precisa ser hidratado todos os dias. Novo Nivea Creme Facial. Hidrata sem aquela sensação oleosa e deixa sua pele linda. Prometido. Agora eu vou cuidar de você sempre. Com amor, eu. No programa de hoje, a gente já falou o que diferencia a gripe do resfriado. Mas você sabe dizer o que difere o resfriado de uma alergia? É o que a gente vai saber agora com a Paula Albuquerque, que é alergologista. Tudo bem, Paula? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É muito comum as pessoas confundirem os sintomas, né, de uma rinite alérgica de um resfriado, né? Sim, na verdade, ambos são rinites, porque são inflamações nasais, mas a alergia ela é decorrente de um alérgeno. E a rinite infecciosa, o resfriado, é decorrente de uma infecção viral. Então, a inflamação ocorre no nariz, os sintomas são parecidos, mas a causa é diferente. É por isso a confusão. E em relação aos sintomas, o que diferencia, apesar deles serem bem parecidos? O resfriado, ele vai ter mais sintomas de inflamação, a coriza, congestão. A alergia, ela tem muito sintoma irritativo, principalmente a coceira. O paciente refere um pouco de coceira nos olhos também, às vezes. A gente tem os espirros e não tem muito a relação em relação à questão infecciosa mesmo, que às vezes o paciente com um quadro infeccioso, ele fica mais prostrado, mais molinho, mais incomodado. A rinite, ela é uma doença crônica, como a maioria das alergias. E aí o paciente, ele tem influências do ambiente, principalmente mudanças climáticas, ou um ambiente um pouco mais sujo, empoeirado, com mofo. Todas as vezes que você se expuser a este tipo de ambiente, você vai apresentar sintomas. E como é que a gente faz para diferenciar isso numa criança? A criança resfriada, ela costuma estar mais irritada, ela costuma ter outras crianças ou adultos resfriados por perto. A criança alérgica, ela tá incomodada com os espirros, com o narizinho escorrendo, mas ela tá brincando, ela tá feliz. E o resfriado, é comum a gente ter vários ao ano? Uma criança, ela pode ter até 12 resfriados ao ano, o que dá um por mês, exatamente. Porque ela tem um ambiente cheio de outras crianças, todas com muitos vírus circulando em ambientes fechados, principalmente as creches. E existem maneiras da gente conseguir se prevenir, então evitar, de repente, fazer um tratamento? Sim, com certeza. Hoje existem tratamentos medicamentosos, existem vacinas, então são formas de tratamento, de resolução dos sintomas de curto, médio e longo prazo, inclusive. E a rinite, como as doenças alérgicas de uma maneira geral, elas não têm cura, né? Existem algumas alergias que têm, mas a rinite não. Mas ela existe tratamento com ausência de sintomas, com controle de doença por um médio prazo, cerca de 7, 8 anos, você fica livre de doença, por exemplo, através da imunoterapia. E quando que eu devo procurar um médico? Sempre que você tiver uma morbidade, ou seja, quando aquela doença te atrapalhar a tua qualidade de vida, é importante você procurar o médico. Muito obrigada, Paula. Obrigada a você, Bruna. E, gente, eu fui até uma Pague Menos, que entende tudo de saúde, para dar um recado importante. Olha só. Quando o assunto é gripes e resfriados, muitas vezes a gente precisa daquela ajudinha especial, né?
Por isso, eu tô aqui na Pague Menos, um lugar onde você encontra soluções como todas essas opções aqui para combater os sintomas de doenças respiratórias como febre, dor no corpo e congestão nasal. E tem mais, tudo com o melhor preço do mercado. Assim fica fácil passar pelo outono e pelo inverno, as estações mais frias do ano, livre de gripes e resfriados, né? Aqui na Pague Menos tem tudo o que você precisa para se manter sempre bem. E se você preferir, adquira pelo site paguemenos.com.br e receba suas compras aí, ó, no conforto da sua casa. Pague Menos, amor é o que nos faz gigantes. E agora é hora do Beleza Express. Vamos ver? Oi gente, eu sou a Ivy Batista e hoje eu vim dar uma dica pra você que quer fazer um penteado, mas tem o cabelo curtinho e acha que não tem como. Primeiro, o cabelo não precisa ter escova, nem babyliss, nem nada. Do jeito que o cabelo tiver, você vai começar pegando as duas mechas da frente da cabeça. Vamos separar as duas mechas e vamos torcer elas e levar pra parte de trás da cabeça. Eu vou usar para amarrar esse elástico de silicone aqui, que é transparente e não vai dar pra ver. Eu vou usar 2 para ficar mais forte. E nós vamos repetir esse processo por todo o cabelo. Pronto, agora a gente vai repetir isso por todo o cabelo e pegando mechas não muito grandes nem muito pequenas, para que fique uma coisa bem equilibrada. A gente vai fazer como se fosse uma trança, só que não vai ser uma trança, vai ser todo amarradinho. A gente vai torcendo dos lados e vai amarrar abaixo do primeiro. Como meu cabelo é muito pouquinho, eu faço de 4 a 5 torcidinhos de cada lado. E a gente vai finalizar lá atrás. Agora, o final, eu vou pegar em 2 mechas, vou torcer também e vou amarrar as duas, uma pertinho da outra. Na última volta do silicone, você não vai deixar a ponta aparecer, você vai finalizar assim. E depois disso a gente vai esconder essa parte que ficou por último por dentro de todo o cabelo que já estava amarrado antes. Agora eu venho com grampos para ficar bem seguro. Escondendo os grampinhos para não aparecer. Vou puxar esses fiozinhos aqui para frente, arrumar aqui atrás. É importante que você finalize com spray fixador para que não corra o risco do seu cabelo soltar durante a festa. Penteado finalizado. Agora você pode sair para onde você quiser, desde um casamento até um barzinho com os amigos e o cabelo vai estar impecável. Essa foi a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Passar por uma gripe é algo bem desagradável, né, gente? Mas pior ainda é sofrer com as consequências de uma gripe mal curada. A gente tá aqui com a Aline Tavares, que é pneumologista, e vai falar mais sobre isso pra gente. Bom dia, Aline, tudo bom? Bom dia, Bruna. Então, por que uma gripe mal curada pode trazer complicação para o nosso corpo? Bem, a gripe, assim como o resfriado, ela é uma infecção causada por vírus nas vias aéreas superiores e acaba que quando você tem infecção viral nessas vias aéreas superiores, pode ser uma porta de entrada para outras complicações, como por exemplo, infecções por bactérias mais agressivas. E que infecções que são essas? Pode ser, por exemplo, infecções como otite, né, no ouvido médio, infecções na garganta, que é o que a gente chama de faringoamidalite, infecções nos seios da face, que tem algumas secreções que a gente chama de sinusite aguda, ou até mesmo complicações mais graves como a pneumonia. E como eu sei que eu ainda não estou curada da gripe? No geral, a gripe é para ela ter um curso mais curto. Durar em média 7 a 10 dias. Se você persistir com sintomas ou sinais de complicação, como começar, por exemplo, a ter falta de ar ou começar a ter uma tosse com a secreção mais espessa, que não fica boa, aquela coisa que não cura, uma febre que não passa, então você já tem que ter o alerta de que alguma coisa pode estar complicando e está dando errado. Sim. E as consequências de uma gripe mal curada, elas são mais severas em crianças e idosos?
Sim, os idosos, no geral, são portadores de doenças crônicas, têm a imunidade um pouco mais comprometida, né? São mais debilitados, assim como também as crianças, né? As crianças, a gente vê que as infecções, no geral, também podem se comportar de forma mais agressiva do que num adulto saudável. Sim. E uma gripe reincidente que volta, ela volta mais forte? A gripe, ela tem constantes mudanças, porque os vírus, eles sofrem bastante mutações. Tanto é que todo ano as vacinas são refabricadas porque vão mudando as cepas. Então, se você pegou uma gripe por um vírus esse ano, próximo ano você já pode pegar outro tipo de gripe com um vírus mais forte, mais agressivo e realmente que tenha um teor de complicações até maior do que o que você já teve. Bom, para a gente evitar tudo isso, qual que é a melhor maneira de se prevenir, Aline? Principalmente higienização das mãos, porque através das mãos você tem o contato aqui com narina, boca, o local onde o vírus está alojado e acaba que quando você tem um contato com outra pessoa, você pode transmitir através das mãos. Outra forma de transmissão através das gotículas mesmo, né? Então, evitar você estar tossindo ou espirrando, usar máscara também, se for possível, certo? E sempre ter o cuidado de evitar grandes aglomerações quando você está doente, porque isso aí também pode facilitar o contágio. E tem a vacina também, né? Isso, a vacina é disponível pelo Ministério da Saúde para crianças de 6 meses a 5 anos, idosos, portadores de doenças crônicas. E ela dura por 1 ano, é isso? Isso, a vacina é anual, todo ano ela é disponibilizada, 1 vez por ano. Tá ótimo, é isso, tem que se prevenir, né? Com certeza. Obrigada, Aline. De nada, foi um prazer. Bom, gente, agora vem aqui que eu tenho um recadinho para vocês. Gente, nessa época do ano é muito fácil pegar uma gripe, não é? De dia você fica sem energia, não consegue fazer nada, de noite mal consegue dormir. É por isso que ficar gripado é tão chato. Bom, nessa hora, só Naldecon. E sabe por quê? Porque só Naldecon tem a solução completa contra 7 sintomas da gripe. O Naldecon dia, por exemplo, não te deixa com aquele sono. Já o Naldecon noite te permite dormir melhor. E sabia que também tem Naldecon versão cartela? Pois é, ó, é muito mais prático, cabe na sua bolsa e no seu bolso, né? E não esqueçam, uma dose é formada por 2 comprimidos, um branco e um amarelo para o dia e um amarelo e um laranja para a noite. Naldecon combate 7 dos principais sintomas da gripe: a febre, a dor de cabeça, a dor de garganta e a dor no corpo inteiro, além daquela indisposição, da congestão nasal e da coriza. Nessa hora, de dia ou de noite, já sabe, é Naldecon. Está gripado? Naldecon dia não te dá sono durante o dia e Naldecon noite te permite dormir melhor. Você sabia que além de viver 4 dias inesquecíveis, o 12º Encontro de Mulheres Pague Menos, você vai estar ajudando a vida de muitas pessoas? É isso mesmo! Parte da renda obtida com as inscrições será revertida para 4 instituições beneficentes. Veja quais são. Instituição Casa da Esperança. A Casa da Esperança cresceu muito rapidamente e hoje é a maior instituição da América Latina no que diz respeito ao atendimento de crianças e adultos com autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Instituição Sopai. A Sopai, ela tem mais de 60 anos, ela é uma instituição filantrópica, a única filantrópica infantil ainda no Ceará. A nossa missão é tratar de forma humanizada as crianças do nosso entorno. Instituição Povo do Mar. A ONG foi criada com o intuito de promover a educação dessas crianças e adolescentes da comunidade. E Instituição Casa do João. É uma casa que trabalha com crianças, idosos e gestantes. A gente trabalha com a comunidade, né? São pessoas em situação de vulnerabilidade e a casa veio para completar um pouquinho dessa falta. Falta que impede as instituições de crescerem e continuarem ajudando tantas pessoas através de suas ações. A Casa da Esperança, ela desenvolve trabalho em várias áreas, na avaliação e no diagnóstico, desde o diagnóstico precoce de bebês com autismo, né, com sinais precoces de autismo, passando pelo acompanhamento intensivo por equipe multiprofissional, e a gente oferece desde a intervenção precoce até o acompanhamento e a inclusão no mundo do trabalho para adultos com autismo.
Nós atendemos, em média, 1.500 internamentos e 15 mil consultas por mês. O nosso público é um público bem carente, eles precisam desde a comida até a vestimenta, fralda, leite em pó. Então, tudo isso nós doamos aqui. Nós pegamos doações da sociedade civil para distribuirmos aqui dentro mesmo. Hoje nós temos um total de quase 500 beneficiários diariamente. Todos estão todos os dias, de segunda a sexta, na instituição e todos fazem todas as atividades, como educação ambiental, surf, capoeira, educação física. Hoje nós temos um conjunto de atividades formativas que a criança e adolescente no seu contraturno escolar diariamente pode desfrutar aqui no Instituto. Atendemos 120 crianças, atendemos 80 idosos, temos parcerias com alguns amigos e dessa forma é que conseguimos realizar o atendimento. Trabalhamos com recreação, trabalhamos com atendimento de artesanato, aulas, rodas de conversa, sempre o que há necessidade a gente vai buscando preencher aquelas lacunas. Essa também é a nossa missão, preencher cada lacuna com amor e empatia. Mais diagnósticos, mais terapia, mais vida, né, para as crianças, para as mulheres com autismo e para as suas famílias. A gente precisa de parceiros, de gente com coração leve. E somos imensamente gratos, né? Porque é mais um anjo sem asa que chega para casa só para contribuir, só para somar. E você aí, tá esperando quem? Adquira o seu ingresso em um Pague Menos perto de você ou pelo site. Garanta 4 dias inesquecíveis e ainda ajude a melhorar a vida de muitas pessoas. O Encontro de Mulheres acontece entre os dias 16 e 19 de maio no Ceará, em Fortaleza. E eu te espero lá, hein? Pague Menos. Amor é o que nos faz gigantes. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre o impacto que a gripe traz para as crianças e para os idosos. Não sai daí! Os problemas podem ocorrer em qualquer época do ano, mas é no outono e no inverno que as gripes e os resfriados se tornam mais frequentes. E os impactos são mais fortes em bebês, crianças e idosos. A gente vai saber agora o que fazer quando isso acontece. Olha só. Exatamente, é quando o tempo esfria que essas doenças aparecem com mais frequência e as crianças e os idosos sentem mais. O principal receio que nós pediatras e as mamães têm são as complicações da gripe, que pode ocorrer pneumonia, pode ocorrer a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma doença grave, perda de peso, a criança fica mais largadinha, prostrada, então compromete muito o estado geral. A casa da Agnes é um bom exemplo de pessoas que se cuidam, não é isso, Agnes? Carteira de vacinação está em dia, tomaram já a vacina da gripe? Sim, Cris, aqui a gente não dá mole para a gripe, principalmente porque eu tenho 2 bebês, então sempre eles tomam anualmente, regularmente, a vacina da gripe. A gripe, ela é mais grave, né? Os sintomas são mais intensos, eles se prolongam mais. Normalmente eles ocorrem entre 1 a 7 dias ou mais. Tosse, febre elevada, gemência, abatimento, desconforto respiratório. O que você sente de diferença? Bom, antes eu percebi que tinha mais resfriados, mais coriza. Após a vacina eu percebi que isso reduziu bastante. A gripe, ela é uma doença que ela pode ser prevenida, né, com a vacinação da influenza. Então é importante que as mães façam isso. O aleitamento materno até os 6 meses de idade exclusivo é outra forma importante de prevenção, porque você melhora muito as defesas, a imunidade do bebê. E apesar deles terem alergia a ovo, mesmo assim eu não deixo de dar vacina. Os acho bem mais seguro em relação a não ter a doença, em relação da imunidade. Então eu prefiro dar a vacina do que correr o risco de pegar mais doenças e de repente ter uma evolução para pneumonia, para bronquiolite, algo assim. E hoje, depois da vacina, como é que você sente que as crianças estão? Sinto que elas estão bem melhores, bem mais seguras, tanto que eu deixo elas brincarem em espaços livres, se divertirem sem nenhuma preocupação. A avó tá aqui, Dona Luísa. Dona Luísa também já não dá mole pra gripe, né, Dona Luísa? Eu não sei que ano eu gripei. Olha que maravilha. Toma sempre a vacina? Tomo. Todos os anos eu tomo a vacina. Antes da vacina, o que a senhora sentia de sintoma? Tosse, secreção, né, espirros, coceira no nariz, na garganta.
Agora, graças a Deus, não sinto mais nada disso. O idoso, a partir de 65 anos de idade, ele tem uma fragilidade maior, uma vulnerabilidade maior, porque a imunidade dele já naturalmente cai com a idade e também porque ele é portador de várias doenças crônicas. Muitas vezes é diabético, hipertenso, já teve alguma doença grave e tudo isso acomete a imunidade do paciente. E depois que a senhora toma a vacina, como é que se sente? Está mais disposta? Mais disposta, me sinto bem. Como é que é a rotina em casa? Minha rotina em casa? Eu varro a casa, eu passo pano, eu lavo a louça. E ainda ajuda a cuidar dos bisnetos? Ah, é? Quando eles estão lá em casa, eu ajudo. O que ela faz? Fala pra eles. Ela tem 85 anos e mesmo assim sempre brinca com as crianças, ajeita a comidinha, tenta dar pra eles, sempre dando uma força. A senhora tá ali sempre ligadinha na época de tomar a vacina? Tô sim, eu sei quando é o período de tomar, porque é para o meu bem-estar, né? Minha saúde, viver melhor, viver bem. A gente tem que focar na prevenção dessa gripe para ela não causar complicações. Não adianta ser vacinado só uma vez contra a gripe. Todo ano há pesquisas, laboratórios, eles desenvolvem uma nova vacina que é atualizada, que ela vai proteger contra o vírus atual da gripe. Qual o recado que a senhora dá, então, para as outras pessoas da terceira idade que ainda não tomam a vacina contra a gripe? Que tomem a vacina, que é muito bom. É muito importante. E você, Agnes, o alerta para as mães? Eu alerto as mães para que não deixem de vacinar seus bebês, as suas crianças, aumentando assim a possibilidade deles não terem a doença e a imunidade das crianças. Viver com mais saúde, não é isso? Viver com mais saúde. Para os problemas de asma, bronquite, gripe, resfriado, sinusite, rinite, tosse ou falta de ar, experimente o Pulmopar Plus, o inalador pneumático a jato de ar que administra qualquer tipo de medicamento. Ele possibilita a inalação em qualquer posição, inclusive deitado, sem derramar a medicação. É ideal para toda a família. É rápido e eficiente porque oferece resultados terapêuticos em aproximadamente 15 minutos e possui um exclusivo micronebulizador SonicClear com controle de névoa. Combata gripes e resfriados, além de outras doenças respiratórias, tendo mais comodidade na sua casa. Experimente o Pulmopar Plus. Esse produto você encontra em uma Pague Menos perto de você. É isso aí, hein? Nada de gripes e resfriados e mais saúde e alegria para todo mundo, né? E falando em alegria, tá na hora do Ofertas da Semana. Roda aí! Papais e mamães de todas as partes do Brasil, eu tenho uma dica imperdível para dar para vocês. É o Festival do Bebê da Pague Menos, que oferece o maior carinho pelo menor preço. Olha só! Para deixar o bebê limpinho e confortável, leve 4 e pague 3 nas fraldas Pampers Pets Comfort Sec e nos lenços umedecidos Pampers Infantil. Na compra das fraldas Pampers Premium, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. E olha só essa novidade! Na compra de um produto Pampers, você concorre a 1 ano de fraldas grátis. E essa promoção é exclusiva da Pague Menos, hein? Saiba mais no site que está aparecendo aqui na sua tela e não perca essa chance. Deixe o bebê protegido de assaduras. Leve 3 e pague 2 no Bepantol Baby Creme. E tem mais promoções, hein? Fraldas Huggies Turma da Mônica Mega sai por apenas R$ 39,90. Bebê bem alimentado é bebê com saúde. Na compra de um leitinho 1+ de 800 gramas, ganhe 40% de desconto na segunda unidade. E você aí tá esperando o quê, hein? Venha pra Pague Menos e traga toda a família. Aproveite as promoções do Festival do Bebê e economize de verdade. Pague Menos. Amor é o que nos faz gigantes. E depois dessas super ofertas, você também pode aproveitar e adquirir a nova edição da revista Pague Menos, Sempre Bem, que traz a Cláudia Leite na capa e um monte de matéria de beleza e saúde. Gente, tá imperdível e você encontra a revista em qualquer Pague Menos de todo o Brasil, viu? E o programa de hoje tá terminando, mas se você quiser rever algum quadro ou compartilhar com alguém, é só entrar lá nas nossas redes sociais e no nosso portal, que o programa tá inteirinho lá, viu? Participa, dê a sua opinião, afinal de contas, o Sempre Bem é feito pra você. Eu vou ficando por aqui, mas agora é a hora do Padre Reginaldo Manzotti deixar aí uma mensagem linda e eu desejo pra vocês uma ótima semana. A gente se encontra no próximo domingo aqui no Sempre Bem. Um beijo, tchau! Largue o copo. Uma psicóloga
falando sobre gerenciamento do estresse em uma palestra, levantou um copo d'água. Todos pensaram que ela perguntaria, meio cheio ou meio vazio? Mas com um sorriso no rosto ela perguntou, quanto pesa esse copo de água? As respostas variaram entre 100 a 350 gramas. Ela respondeu, na verdade, o peso absoluto não importa, e sim, quanto tempo você o segura. Se eu segurar por 1 minuto, não tem problema. Se eu o segurar durante 1 hora, ficarei com dor no braço. Se eu segurar por um dia inteiro, o meu braço ficará adormecido e paralisado. Em todos os casos, o peso do copo não mudou, mas quanto mais tempo o segurava, mais pesado ele ficava. Ela continuou. O estresse e as preocupações da vida são como esse copo d'água. Eu penso sobre eles por um tempo e nada acontece. Eu penso sobre eles um pouco mais de tempo e eles começam a machucar. Eu penso sobre eles durante o dia todo, me sinto paralisada, incapaz de fazer qualquer coisa. Qual a moral da história? Filhos e filhas, lembre-se de largar o copo. Este, para mim, já está pesado.